Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica online. Estamos aí na nossa aula de 163. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Aula passada, nós estudamos as ordens, né, para medir o templo, as duas testemunhas, os mártires na terra e a sétima trombeta. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 12. Vamos começar aí a mulher e o dragão. Então, espero que você tenha um papel, uma caneta, um lápis para você ir anotando toda essa simbologia, o que quer dizer, fica mais fácil para você compreender, amém? Então, espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente alguma coisa e vamos lá para a nossa aula. Agora, João vai usar uma visão mitológica, personagens figurados. Então, ele vai falar da mulher e o dragão. Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, João, vendo agora da terra um sinal no céu, então algo espiritual, né, em forma de figura, a mulher, existem três possibilidades. Os católicos dizem que é Maria, mas com o decorrer de toda a história, você vai ver que não tem como ser Maria. Os evangélicos dizem que é Israel. E a igreja em todos os tempos, quer dizer, todos os servos de Deus. E, na verdade, 2 e 3 são as melhores opções. Vestida de sol, uma figura gloriosa que vem de Cristo. Lua debaixo dos pés, traz a ideia de domínio. Israel e igreja têm Deus como dono de todas as coisas. Cristo é o vencedor, características do Senhor. Coroa de 12 estrelas, então é a realeza, é a glória, né? Vitorioso. Verso 2: que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a mulher ficou grávida, então não tem como ser Maria aqui. Grávida indica Messias, que vem do povo de Deus, descendência de sangue, grita de dores, tudo o que o povo de Deus passou até o momento, né? E com ele, com o nascimento do Senhor. Perseguições, inimigos, até a vinda do Messias. Então a visão está girando no nascimento de Jesus Cristo. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, o primeiro foco foi a mulher grávida com dificuldades para dar à luz. Então, é o nascimento de Jesus. O dragão, é bem mitológico, né? O dragão é uma coisa apavorante que, na verdade, representa o diabo, com grande poder, sangue, guerras. Cabeças é inteligência e domínio. O diabo é um ser com poder. 10 chifres com força. 7 diademas é uma coroa, adorado e celebrado por muitos como tipo de um Deus. Lá em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o diabo é o Deus deste século. Então, mostra como é o diabo. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Então, arrastar é o simbolismo de poder, né? Um terço das estrelas, dos anjos, na verdade, o diabo tira anjos da presença de Deus, jogando sobre a terra. Ou simboliza a força que o diabo tem, né? Essa visão de simbolizar a força é melhor. O diabo buscando impedir a continuidade da missão da mulher, que é de dar à luz, impedir o nascimento de Jesus, com o objetivo de barrar, na verdade, todo o plano de Deus para a terra. Mateus 2,16 diz que o rei Herodes ordena a morte dos que estavam nascendo. Então, mostra aqui todo o esforço de Satanás para impedir o nascimento de Jesus. Verso 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o texto narra a vitória de Deus, tudo mostrado do diabo, que não foi suficiente, né, para frustrar os planos de Deus. Então, o menino nasce. E em Salmos 2,9, com vara de ferro as regerás e despedaçarás como vaso de oleiro. Então, cumpre esta palavra, reis e poderosos, né, se juntando contra o Filho de Deus. Mas o Senhor triunfa sobre todos. Cristo nasce com todo o poder para reger a terra. Ele foi arrebatado para Deus. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, quando diz que a mulher fugiu para o deserto, nós temos aqui uma linguagem simbólica. Israel, judeu ou toda a igreja, né? Pós-nascimento de Cristo é o símbolo de lugar onde situações difíceis acontecem. Cristo venceu e a igreja permanece na sua missão, grande tribulação. A vida do povo de Deus e de lutas nesse mundo, mas a proteção de Deus é firmada. Na tribulação, 1260 dias, simboliza o período que a mulher, que a igreja, precisa de proteção até que o Senhor a leve para o céu. Então, 3 anos e meio é o tempo reduzido de provação. Anjos pelejam no céu e a vitória de Cristo. Então, o primeiro trecho falou da vitória de Cristo, coisas que aconteceram no passado e o cuidado de Deus com a igreja. O segundo trecho é a que agora acontece no céu. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, a ideia espiritual, né? Longe dos olhos humanos, essa batalha, ela existe e precisamos entender. Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, a ligação de Miguel trabalhando para o povo de Deus. O diabo tentou lutar contra a mulher e perdeu. Agora ele quer lutar contra o grande anjo Miguel. Luta longe dos nossos olhos, né? O diabo tem os seus anjos, né? Metade derrubados e as estrelas lá que caíram. E essa luta é o período da grande tribulação. Ou traz o símbolo da luta do diabo contra o povo de Deus, em tempo da vitória de Cristo, especialmente
especificamente quando Cristo vence, ou a luta contra o mal, que vai percorrer todo o período do tempo até a volta de Jesus. Verso 8: Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então o dragão e os seus anjos não prevalecem no céu, derrotados por Miguel e os seus anjos, e o objetivo do diabo é trabalhar contra Jesus, frustrar os planos de Jesus, que é salvar o povo. Verso 9: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então descreve aqui o dragão expulso, né, ligada à derrota para Cristo. E a serpente, lá em Gênesis 3,15, a primeira profecia da vitória do Messias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O descendente ferirá a serpente, que é o Messias, que tentou Adão e Eva. O diabo é o difamador, o enganador, Satanás, o adversário do povo de Deus e sedutor, que faz desviar do caminho correto. Primeiro, o diabo atirado no começo, né, Gênesis 1. E segundo, as obras de Cristo não dão poder ao diabo acusar os servos de Cristo. Não tem lugar de acusação. A derrota é do inimigo. Verso 10: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do vosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Voz é a voz dos salvos do Antigo Testamento, que já morreram, pela fé, estão na presença de Deus. Estão no céu proclamando a vitória de Cristo, né? Que foi a destruição do acusador. O perdão foi trazido pelo sangue de Cristo para a salvação. Havendo perdão, não tem espaço para o acusador. Cristo pagou toda a dívida, a sua obra é maior e a voz traz louvor e glória pela vitória de Cristo. Verso 11: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ele está falando aqui do servo de Deus. Venceram por causa do sacrifício pelos nossos pecados, o sangue de Cristo. A palavra do testemunho se mantém fiel a Deus na vida deles. Servos não amam sua vida mais do que Cristo. Venceram por causa do sangue de Jesus. E a motivação da vida do crente. E tomar a sua cruz e segui-lo. Verso 12: Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, os que já morreram em Cristo estão em festa. Quando um servo de Deus morre, não significa que ele foi derrotado, mas que ele foi vitorioso, porque ele está na presença de Deus. Então é festa. O diabo já foi derrotado, né? E ainda tem certo domínio que vai tentar frustrar a igreja, que tem como missão a missão do Filho de Deus. Fere a igreja, fere a Cristo, e ele sabe que o plano de Deus está todo acontecendo. Agora, João vai falar do dragão que persegue a mulher. Verso 13. Quando, pois, o dragão
se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dará à luz o filho varão. Então o diabo falhou na luta para destruir Jesus, agora está na terra e vai perseguir a igreja, vai perseguir o povo. Existe uma perseguição contra o povo de Deus, né? O diabo vai estar perseguindo. No verso 14, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, o povo de Deus foi selado, lá em Apocalipse 7, Deus mandou medir o templo, conhecimento da proteção de Deus por seu povo. A terceira figura de proteção de Deus contra o maligno, as asas da águia, que é o simbolismo de voar mais alto. A igreja voa mais alto e é protegida pelo Senhor. O deserto simboliza a provação no mundo. Ela é protegida por Deus, mas está vivendo no mundo. Deus nos livra na tribulação, o Senhor a sustenta. 1 mais 2 mais meio, que dá 3 anos e meio, o período abreviado por Deus de grande dificuldade, que está ali em Daniel 7:25. O servo de Deus não pode ser destruído pela serpente, né? Porque ele é maior. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada, arrastada pelo rio. Então a boca são as mentiras, palavras, né? Tentar mobilizar o mundo contra a igreja. A mulher tem asas, voa para o deserto, protegida pelo Senhor. A mulher é a igreja, né? Ela está toda protegida pelo Senhor. E o diabo tenta destruir a igreja com abundância de perseguição, tentando afogar a igreja. O diabo tenta barrar o voo, os planos que Deus tem para ela. Hoje, o diabo está usando a palavra como forma de perseguição, né? Então, nós precisamos deste conhecimento da palavra para não sermos arrastados para o abismo. Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, o diabo tenta, mas o Senhor, o dono da igreja, socorre. Pode atacar o povo de Deus, mas Deus socorre seu povo e vence. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o diabo não descansa, não está por vencido ainda, né? Totalmente. Quer trazer dor ainda aos que estão vivos, os que morrem no Senhor são vitoriosos, e os vivos ainda podem ser objeto dessa investida, vivendo uma vida santa. A luta continua até o final, derrotado plenamente. Continuidade dessa peleja, né, de pé na areia do mar, está na terra para dar continuidade ao seu plano. O capítulo 13, ele vai chamar bestas, um do mar e outra da terra. Então agora vai passar uma outra situação. Até aqui nós falamos da mulher e do dragão, os anjos pelejando no céu, a vitória de Cristo e o dragão perseguindo a mulher. No verso 17, no último versículo que nós lemos, se pôs em pé na areia do mar. Agora, a besta que emerge do mar. Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta
que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então saiu do mar uma besta. No mar é um sinal de multidão agitada, turbulência social, política e econômica. Isaías 57:20, o mar agitado como símbolo de convulsão social. Nações em turbulência, não regenerada para Cristo. A besta, um monstro. Pessoa, surge o anticristo, homem da iniquidade, das desolação. Esse personagem surge desse mundo agitado com um tipo de solução. Então agora o anticristo vai aparecer com a solução para toda essa turbulência. Então vai se levantar nesse mundo caótico uma pessoa que vai trazer uma certa paz, soluções que o mundo está procurando e jogando Deus de lado. 10 chifres, lá em Apocalipse 17:12, vão falar que são os 10 reis do mundo. Tem sido preparado para a chegada dessa pessoa. Então vai haver o aparecimento antes dela de várias pessoas que têm poder dentro do mundo, que vão preparar para a chegada do anticristo. Parece que estamos passando por isso. Daniel 7 fala de 4 bestas saindo do mar e 7 cabeças, pessoas, impérios, poder político ligado à besta, uma liderança, um governo permitido por Deus, mas não será vencedor. 10 diademas, coroas, governo, líderes, governo grandioso, onde a besta vai surgir, preparado por outras lideranças, com grande poder, reinando no mundo. Nome de blasfêmia, xingamentos. Alguém que se coloca como Deus, recebe adoração, levam as pessoas a falarem contra Deus. 2 Tessalonicenses 2:4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o homem da iniquidade, né? Uma besta cercada de poder, cercada de apoio, e são voltados para levar as pessoas contra Deus. Líderes tratados como deuses vão simular a ação de Deus para salvar a humanidade. O dragão envia sua besta como seu filho, que vai trazer a paz para a humanidade. Então, este é um ponto crucial. Verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, João fala de semelhanças da besta com alguns animais. Essa conexão é feita lá no livro de Daniel 7, né? As 3 primeiras bestas têm características dessa que nós falamos agora. Nessa visão de Daniel, se refere a um império. O leopardo é o império grego, o urso medo-persas e o leão a Babilônia. São tipos, são semelhantes ao império da besta, aquele que ele vai fazer. Amaldiçoaram a Deus, se levantaram contra o Senhor com grande força, violência, conquistam, trazem a ideia que os imperadores são como Deus, agiam com violência. Essa besta traz a malignidade, o satanismo dentro desses impérios. O leopardo é a Grécia, rapidez para conquistar. A Grécia expandiu seu império com muita rapidez. O urso medo-persa, poder implacável,
pisa nos inimigos para destruir. O leão, a Babilônia, ávido para conquistar seus objetivos e o poder para propagar os seus objetivos. E o dragão, a serpente, Satanás, que deu para a besta tudo que ofereceu a Jesus no deserto, né, e que não aceitou para cumprir o plano de Deus. Agora, o dragão como tipo de Deus, Satanás, a besta como tipo do Filho, Jesus, e Deus é Trindade, e Satanás vai imitar. O dragão tem poder e o dá para a besta. Então, eles vão formar a Santíssima Trindade satânica, né? O trono de Satanás é no mundo e o diabo também. Os caminhos estão sendo abertos para que a besta tenha todo esse domínio, poder e autoridade do mundo. Então, é a política, dinheiro, poder militar, força, fama e sobrenaturais. Vem esoterismo, sinais, idolatria. Não vai aparecer um monstro. Vai ser um homem com muita atração, visto de modo amoroso, trazer soluções com poder mundano nas mãos. Nós vamos parar por aqui. Vamos para a próxima aula. Já dá para você dar uma mastigada bem gostosa aí, né, em toda essa matéria, tá bom? Então, espero que você esteja gostando, como eu disse, curta, compartilhe, comente, ouça novamente, né? É muita simbologia, né, que está aí, muita figura, então, para você poder saber. Por isso que eu falo, tenha uma caneta para você poder anotar todos esses detalhes. Amém? Então, espero que você tenha um excelente domingo junto com sua família, junto com Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus o permitir, tá bom? Um beijo grande aí no seu coração.